Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu tô com essa plaquinha aqui para consertar. A plaquinha, né? Na verdade é uma fonte que gera 12 volts para alimentar aí aquelas câmeras residenciais, tá bom? E nesse vídeo vai ser um vídeo muito interessante, então vale muito a pena você ficar até o final do vídeo, porque nesse vídeo eu vou passar 3 técnicas e que com essas 3 técnicas você consegue consertar qualquer tipo de placas eletrônicas. Então vale a pena você ficar aí até o final do vídeo, tá bom? Na verdade são 4 técnicas, pessoal. A primeira é você tem que conhecer como que funciona a tua placa, tá? Como que ela funciona é ideal aí para que você faça os próximos passos. Se caso você não conheça como funciona a placa, o circuito, eu aconselho você fazer uma engenharia reversa, entender como é o funcionamento da placa, o que ela tem que fazer, o que ela deixa de fazer, para a gente seguir para os próximos passos. Como essa é uma placa simples, né? É uma placa chaveada que gera simplesmente 12 volts para poder alimentar aí o circuito das câmeras residenciais. O rapaz disse que ela não funciona nada, tá bom? Não sai aqui os 12 volts. Então a primeira técnica seria essa, de pelo menos entender como funciona o aparelho, como funciona a placa. Se você não sabe como funciona, faça uma engenharia reversa, entenda como que funciona a placa para você seguir para o próximo passo. Lembrando, pessoal, que a gente está preparando um curso de conserto de placa, tá? De fonte, central de cerca elétrica e também plaquinhas, aqueles módulos de controle de portão automático. E também, pessoal, se você quiser ser membro do canal, basta você clicar no link que tem aí na descrição desse vídeo, tá bom? Você vai pagar apenas R$ 7,99 por mês. É uma forma aí de você estar nos ajudando aí, uma forma de você colaborar aí com o nosso canal. Em troca disso, você vai receber conteúdos exclusivos, você vai receber vídeos antecipados, tá? Você vai receber uma figurinha para eu poder identificar quem é membro e quem não é. Por quê? Porque isso vai, na hora dos comentários, a gente vai dar preferência ao pessoal que é membro, tá bom? Então apenas R$ 7,99 por mês, você vai ter curso disponível, que esse curso que a gente está preparando, dessas placas, módulo de portão e central de cerca elétrica, a gente vai colocar na Hotmart, a gente vai vender por fora, e vamos colocar também no YouTube todas as videoaulas para os membros. Então vale a pena ser membro. Se você for membro, você vai ter acesso a todas as videoaulas que vai te ensinar técnicas de conserto, tá bom? Ferramentas, como manusear o osciloscópio, como manusear o multímetro digital, analógico, tudo em cima dessas placas, beleza? Então é só clicar aí no link na descrição desse vídeo ou me chamar no WhatsApp. Então, pessoal, como eu já conheço essa placa, né? Já conheço ela, então a gente vai para um próximo passo. O próximo passo, pessoal, seria uma inspeção visual. E depois da inspeção visual, você faz alguns testes a frio, tá? Na verdade, são 3 técnicas: conhecer a placa, como ela trabalha, saber se a placa, fazer uma inspeção visual e testar a placa a frio, saber se ela tem curto ou não, se ela tem alguma fuga, tá bom? Então, no segundo, que é a inspeção visual, se você encontrar alguma coisa de anormal, você já sana esse problema. Se você não achar nada, aí você passa para o segundo passo, que é alguns testes a frio, para saber se tua placa tem curto ou não. Para quê? Para quando a gente for energizar a placa, se a gente encontrar algum tipo de problema, a gente já vai saber que não é problema relacionado com curto e nem com fuga, tá? Se tiver problema, é um mau funcionamento de algum componente ou algum circuito aberto, beleza? Mas fuga e curto não é. Então, como essa plaquinha está fechada, não dá para a gente fazer uma inspeção visual interna. Primeiro a gente vai fazer o teste de curto e fuga no primário e no secundário. Depois a gente abre e faz a inspeção visual, tá? Então o teste de curto e fuga, eu costumo verificar com o multímetro analógico na escala de vezes 1. Você curto-circuita as pontas de prova, o ponteiro tem que ir até o 0, você ajusta. Se você não conseguir ajustar, é porque a pilha
do seu multímetro já está com problema. Então, pessoal, você vai conectar aqui, ó, no pino 1 e no pino 2, é a entrada da rede elétrica de 127 ou 220 volts. Aqui é o terra. Esses dois do meio aqui é a saída de 12 volts. Tensão contínua. Então aqui é a alternada da rede elétrica, aqui é a saída contínua. Mas como que eu vou saber o que é positivo e o que é negativo? Nessas plaquinhas aqui, ó, a gente tem aqui dizendo, ó, L, o primeiro, e N, o segundo, e tem a C, né, tensão alternada. O pino do meio está dizendo aqui que é o terra. O segundo, esse aqui, ó, penúltimo, está dizendo que é o V negativo, então é a tensão negativa de 12 volts. E aqui é o positivo, beleza? E aqui o ajuste, que é esse potenciômetro que fica aqui na parte de baixo. Todas elas vão ter essa especificação, beleza? E também aqui na placa, algumas tem aqui, quando você tira aqui, na própria placa também vem dizendo. Não são todas, mas algumas diz, tá? Agora essa aqui, todas têm, sem exceção. Então, pessoal, você vai colocar aqui, ó, na escala de vezes 1, nos dois sentidos. Não pode, pessoal, deflexionar de jeito nenhum, ó. Então não deflexionou. Se aqui tivesse deflexionado em um sentido ou nos dois sentidos, você teria aí um problema no primário. Só que a gente pode ter um outro problema aqui, né? A gente pode ter fusível aberto. Então, se você tiver fusível aberto, o teu circuito está interrompido, e se tu tiver fuga ou curto, você não vai pegar. Então, depois você vai ter que abrir e verificar se o fusível está inteiro. Mas você consegue fazer, pessoal, um outro teste aqui também para saber se é o fusível. Então, você coloca aqui, ó, escolhe um dos sentidos, coloca aqui, e aí você aumenta aqui para a escala de vezes 10. Veja, pessoal, que não deu nada, não deu absolutamente nada, em nenhum dos sentidos. Então, é muito provavelmente que eu tenho esse fusível aqui dentro aberto. Ele abriu por algum motivo, beleza? Se ele tivesse fechado e eu não tivesse curto, na hora que eu colocasse aqui em vezes 10, ia aumentar a sensibilidade das pontas de prova do multímetro, e aí você ia pegar uma resistênciazinha. Depois a gente vê isso aí na prática. Então, já chegamos à conclusão de que nós temos o fusível aberto. Aí temos que saber se foi curto ou fuga, ou se foi um pico aí na rede elétrica, um surto de tensão. Agora a gente vai medir a tensão aqui de 12 volts. A gente volta aqui para vezes 1 e mede nos dois sentidos, tá? Ela vai ter que conduzir, pessoal, em apenas um sentido. Então aqui, ó, conduziu. Nesse lado aqui conduziu, mas bem pouquinho. Por que conduziu? Porque nesses dois bornes aqui, nós temos um resistor em paralelo, tá bom? Nós temos um resistor em paralelo a esse circuito aqui. Por isso que a gente tem essa pequena, tá vendo? Ó? Bem pouquinho. Pode ver que até o LED aqui acendeu, ó. Então, muito provavelmente que a gente não tem curto aqui no secundário. Agora, se ela desce nos dois sentidos assim, ó, aí a gente poderia ter algum curto aqui no nosso secundário. Então, agora a gente vai abrir a nossa placa. Vai ter um parafuso aqui. Todas essas técnicas, pessoal, a gente vai ensinar no curso. Que vai ficar disponível para os membros. E para quem não é membro, vai ficar disponível lá na Hotmart. Vale a pena ser membro, pessoal. É uma forma de você ajudar nós aí. Tá bom? Então, tirei um parafuso aqui. Tirei um parafuso aqui. Aí essa tampinha você empurra ela para trás e levanta para cima. Então, pessoal, a gente faz uma inspeção visual. Na inspeção visual aqui eu já consigo ver aqui, ó, que esses três capacitores aqui estão em curto. Em curto não, estão estufados. Então, a gente já tem que estar sanando o problema. Então, a gente já tem que arrancar eles e trocar por um novo. Já é possível ver também que esse fusível aqui, ó, ele está trincado, ó. Então, é muito provável que ele está aberto. Aqui também dá para ver um chamuscamento, ó, tá bom? Então, essa placa aqui deve ter algum curto. Então, a gente vai fazer aqueles primeiros testes, né? Pessoal, mais de 90% das placas a gente consegue consertá-las somente com a inspeção visual e com teste a frio, sem nem mesmo ligar na rede elétrica. Você só liga na rede elétrica para poder fazer o teste, mas a maioria das placas eletrônicas é curto, fuga, componente aberto.
tá bom? Mais de 90%, vamos deixar aí 8%, 10% aí para mau funcionamento aí de algum componente. Igual, por exemplo, esses capacitores aqui, ó. Então, a gente vai colocar aqui de novo, ó. A gente vai colocar aqui de novo. Antes da gente trocar o fusível, a gente vai fazer aqui um jump aqui, ó, no nosso fusível. Vai fazer um jump aqui no nosso fusível. Ó, eu vejo que ele até acabou de quebrar. Então a gente faz um jump e na escala de vezes 1, a gente testa novamente aqui, ó, a linha. Então, aqui conduziu. Se eu inverter, pessoal, não pode conduzir, tá? Então, tá aqui, ó. Não conduziu, ó. Deixa eu ver se não tem mau contato aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, não pode conduzir, tá, pessoal? Nenhum dos sentidos. Não pode conduzir em nenhum sentido. Eu vejo que ele conduziu, mas conduziu muito pouco. Quando eu inverter aqui, não pode conduzir. Ó, conduziu. Então, nós temos curto no primário. Beleza? Ou é na ponte retificadora de diodo, ou é no capacitor, ou é aqui no transistor chaveador, que faz o chaveamento aqui desse transformador, tá? Ou então algum desses diodos aqui, ou então o próprio circuito integrado aqui, controlador da fonte. Então, a gente tem que fazer os testes passo a passo. Por exemplo, diodo, a gente sabe que diodo conduz em um sentido e no outro não. Então, a gente vem aqui, ó, não conduziu. Conduziu. Ah, pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês aqui, ó, sempre que eu uso o multímetro analógico na escala de vezes 1, sempre eu inverto as pontas de prova. Veja que o lugar da ponta de prova vermelha é aqui, ó. E a preta é aqui, ó, o comum. Eu gosto de fazer isso por quê? Porque no multímetro analógico, as ponteiras de provas, elas são invertidas em relação à pilha, tá bom? Então, a tensão positiva que sai aqui nas pontas de prova, ela sai aqui no negativo, e a negativa sai no positivo. Então, para não me confundir, eu inverto as pontas de prova e volta, fica normal. Aqui é positivo e aqui é negativo. Se eu inverter, colocar normal, aí aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Veja, ó, que o diodo conduz no sentido certinho, ó. Ó, positivo no positivo, negativo no negativo. Se eu tivesse colocado aqui normal, aí ela iria conduzir assim, ó, o positivo no negativo. E eu não gosto, tá? Eu não gosto, então eu prefiro inverter logo para facilitar. Então, ó, aqui nós não temos curto e nem fuga. Por quê? Porque o diodo ele tem que conduzir só apenas em um sentido, né? Que é o que está ocorrendo aqui. Nesse aqui, pessoal, nesse bem aqui, ó. Ó, aqui conduziu. E aqui, ó, conduziu bem pouquinho, tá? Então aqui pode ser algum componente que está no circuito ou possa ser alguma fuga. Tá bom? Aqui nesse transistor aqui, a gente pode medir nos seus terminais aqui, ó. Entre os três terminais. Ó, entre os três terminais já dá pra ver que a gente tem curto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele aqui, ó, por esse parafuso aqui. Tá bom? Soltou aqui, a gente solta. Aqui também tem um parafuso, ó. A gente solta aqui. Solta esse parafuso aqui que tá na placa. E aí a gente consegue soltar a placa. Então a gente vai medir aqui esse componente pela parte de baixo, nos três terminais. Então, ó, qualquer sentido que eu medir aqui, ó, a gente tem curto. Então a gente vai remover ele. Aí a gente removeu ele. Vamos medir ele fora do circuito. Então, esse componente está em curto. Aí o que a gente faz, pessoal? A gente vem aqui novamente para ver se a gente não tem curto aqui
no primário. Você pode também utilizar uma lâmpada série, pessoal. Colocou a lâmpada em série aqui, que também no curso a gente vai ensinar a fazer. E a lâmpada acendeu, já tem curto no primário. Ó, continua conduzindo, então a gente ainda tem curto, tá? A gente ainda tem curto aí. Então vamos, o que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui nesse capacitor, ó, positivo no positivo, negativo no negativo, tá? Ele só pode conduzir quando você injetar tensão aqui de acordo com a polaridade. Se você colocar o negativo no negativo e o positivo no positivo, ele vai conduzir em um dos lados. Ao inverter, ele não pode conduzir. Então vamos colocar aqui, ó, o negativo está desse lado aqui, ó. Então vamos colocar negativo no negativo, não pode conduzir, ó, não conduziu. Tá, ó, não conduziu, negativo no negativo, não conduziu. Se eu inverter aqui, pode conduzir normalmente, tá? Não tem problema não, ó. E não foi até o zero. Então, a gente não tem curto para frente. É provável que a gente tenha curto aqui na ponte retificadora, ó. No curso também a gente vai ensinar a testar a ponte retificadora passo a passo. Aqui dentro tem 4 diodos. Como é que a gente vai testar? A gente vai pegar os 2 pinos do meio, que é da tensão alternada, e vamos medir em relação ao negativo e positivo. Então, ó, conduziu, ó. Aqui não conduziu, ó. Então aqui a gente já tem um problema. Ó, ou aqui deveria conduzir, ou então aqui não deveria conduzir. Teria que ser igual, ou conduzir os dois, ou não conduzir de jeito nenhum. Por quê? Porque quando a gente inverter, ó, tá conduzindo também, então a gente tem curto nessa ponte retificadora. Aí o outro pino aqui, ó, em relação aos do meio, ó, também tá conduzindo. Então a gente vai arrancar aqui essa ponte retificadora para a gente medir ela fora do circuito. Então tá aqui, ó. Então nós temos o lado esquerdo positivo, nos 2 pinos do meio AC, e nesse pino de cá nós temos o negativo. Então a gente vai medir em relação aqui aos 2 pinos do meio, ó, os 2 pinos da extremidade a gente vai medir em relação ao do meio nos 2 sentidos. Então, ó, conduziu e conduziu. Então se eu inverter não pode conduzir, ó. Ó, conduziu e conduziu aqui, ó. Aqui não conduziu, mas ele já tá com problema. Vamos medir desse canto aqui pro meio. Ó, conduziu e não conduziu. Conduziu e conduziu. Então essa ponte retificadora está realmente com problema, tá? Então a gente vem aqui novamente. Fecha aqui, pra gente testar aqui. Não conduziu, tá bom? Vamos ver aqui o nosso diodo que estava conduzindo, ó, aqui conduziu. Então, pessoal, a gente pode ter um curto aqui, tá? Ou então uma fuga. Vamos medir em cima desse capacitor aqui, ó. A gente vai colocar negativo no negativo e positivo no positivo. Se a gente colocar negativo do negativo e positivo no positivo, não pode conduzir. Ó, conduziu. Então aqui é uma fuga. Se eu inverter, pode, não tem problema. Ó, tá? Então, a gente aposta no circuito integrado. A gente vai remover ele aqui para ver se vai sair essa fuga. Porque esse capacitor aqui, ó, ele filtra uma tensão de alimentação aqui que vem para o pino 2 desse CI aqui, ó, uma tensão em torno de 10 a 16 volts. Sai daqui e alimenta o CI. Então, como essa linha está em curto, é muito provavelmente
que seja aqui do CI. Então, vamos ver. Se for no CI, quando a gente remover ele, essa fuga vai sair. Tudo isso aqui, pessoal, a gente vai ensinar no curso. Com essas técnicas que você conserta qualquer placa, tá? Então vale a pena aí adquirir o curso. Ou até mesmo ser membro aí do canal. Você não vai perder, tá? A gente já colocou uma aula lá aqui no canal do YouTube, para quem é membro. Você pode usar aqui o surrador de solda, ó. Eu arranquei, tá aqui. Limpar aqui os terminais. Então, a gente vai medir novamente aqui em cima desse diodo. Ó, conduziu. Vamos ver no outro sentido. Ó, não conduziu, tá vendo? Então, esse receio lá tá com problema. Vou medir aqui no capacitor. O capacitor é aqui, ó. Não conduziu. Agora aqui vai conduzir, ó. Tá vendo? E nem foi até o zero. Então, pessoal, esse componente aqui está com problema. Se a gente baixar o datasheet dele, ele é o UC3842AN. O pino dele de alimentação é esse penúltimo aqui, ó. O pino 7. E o GND é esse último aqui, ó. Que é o pino 5. Então, o pino 5 é GND e o 7 é o VCC. Então, a gente vai medir entre eles. Ó, a fuga. Tá vendo? Então, ele está com problema. Beleza? Então, vamos ver aqui em cima desse capacitor grandão aqui de filtro, ó. Não tem mais curto e não tem fuga. Vamos ver aqui em cima desses três capacitores aqui, ó. Não tem, tá? Não tem. Isso aqui é porque esse lado é normal, ó. Aí aqui positivo no positivo, negativo no negativo. Essa pequena fuga lá é desse resistor aqui que está em paralelo aí com a saída, tá? Então eu tenho que trocar aqui esses três componentes aqui que estão em paralelo, tá? Então trocar esses três capacitores, trocar a ponte retificadora, trocar o transistor MOSFET, trocar o circuito integrado e trocar aqui o nosso fusível, beleza? Mas isso aí é para um próximo vídeo. Então veja, pessoal, que com essas técnicas a gente já conseguiu aí resolver praticamente o problema da fonte, tá? Com as três técnicas aí que eu passei para vocês, beleza? Engenharia reversa, que é conhecer a placa, o teste de curto e fuga na placa e uma inspeção visual, beleza? Então, a gente não vai trocar os componentes, isso aí é matéria para uma próxima aula, mas na próxima aula a gente troca esses componentes e testa aí, passo a passo aí, com o multímetro analógico, com o mini osciloscópio para saber o pulso que está chegando aqui no circuito integrado, para saber se ela está chaveando. E quem não tem um osciloscópio, a gente vai testar aqui com o nosso oscilador caseiro, que também a gente vai ensinar no nosso curso, na Hotmart, e também aqui no canal do YouTube para os membros. Seja membro, pessoal, apenas R$ 7,99 por mês. Obrigado, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Se porventura você se inscrever aí no canal de membros, depois você vai na nossa playlist, que lá na playlist tá todos os vídeos exclusivos para membros, tá bom? Pra você não ficar perdido aí procurando os vídeos exclusivos para membros.